Você sabia que a radioterapia vai além do tratamento do câncer? Então fica aí que você vai saber muito mais sobre esse assunto. Sejam bem-vindos ao primeiro programa Saúde e Estilo, um programa para você que busca informação, conhecimento sobre saúde, bem-estar e estilo de vida. Olha, você tá no lugar certo e hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema muito importante e algo que todo mundo vai ter interesse, tá? Sobre a radioterapia. Todo mundo sabe que a radioterapia é usada aí no tratamento do câncer, mas acreditem, tem muito mais coisa que a radioterapia pode ser usada. E o meu convidado especial hoje é o Dr. Marcos Regalim, radio-oncologista do Hospital Mater Dei. Tem muita experiência, gente. Olha, ele se formou em Santa Catarina, já passou por São Paulo, está aqui em Belo Horizonte há 5 anos. É isso mesmo, doutor Marcos, seja muito bem-vindo. Um prazer te receber aqui, viu? Boa tarde, é um prazer também estar aqui, Ana. Muito obrigado pelo convite, estou honrado. Que bom, 5 anos que você está aqui em Belo Horizonte, né? 5 anos. Quase um mineiro já, né? É, já quase um mineiro. Só o sotaque que não tem jeito, Não né? tem, esse ficou. Pois é, então, a radioterapia é algo utilizado muito comumente no tratamento do câncer. Eu acho que, para dar uma introdução a quem está assistindo a gente, né? Infelizmente, o câncer é uma doença que realmente cada vez mais as pessoas descobrem e até muito cedo, né? Correto. Então, eu queria que a gente falasse nessa introdução sobre a importância da radioterapia no tratamento do câncer. Então, ela seria se fosse pensar no tratamento do câncer como um tripé, ela é um desses pilares, né, do tratamento oncológico. Temos aí as cirurgias, né, cirurgiões oncológicos, o oncologista, que é o médico responsável pelos tratamentos sistêmicos, seja aquele hormonioterapia, quimioterapia, imunoterapia, Sim. terapias-alvo, e o papel do radio-oncologista, no caso da minha especialidade, que é o tratamento com radioterapia. Certo. E a radioterapia, na verdade, ela não serve para todo tipo de câncer também. Importante ressaltar, a radioterapia ela é um tratamento localizado e geralmente quando a pessoa não tem metástase. É por aí, assim? Nem sempre. Aham. Ela, sim, é um tratamento localizado. Nem todos os cânceres, nem todos os momentos há indicação. Como eu disse, o tratamento é um tripé, mas não necessariamente você precisa usar de todos esse armamento num determinado momento. Existem cânceres onde não tem indicação de radioterapia, outros têm, e em alguns deles você precisa das 3 modalidades, outros você não precisa de todas elas. Isso depende muito do tipo da localização inicial, um Sim, tumor de pulmão, um sim. tumor de mama, cérebro, enfim, diversos cânceres aí, Uhum. e também do estadio, de qual fase que ele está, se ele é mais inicial ou se ele é mais avançado. Certo. E a radioterapia entra como um tratamento focal, num determinado ponto. Uhum. Esse ponto pode ser o tumor primário ou pode ser uma metástase também, Sim. dependendo da situação e dos objetivos do tratamento, seja para controle local, para tirar dor, para evitar um sangramento, enfim, diversas finalidades aí. Aham. E a radioterapia tem bem menos efeitos colaterais do que uma quimioterapia, né? Você provavelmente sabe que a quimioterapia, né? Ela passa pelo corpo inteiro, a pessoa ela fica fraca, tem muito efeito colateral, mas a radioterapia, no entanto, ela faz com que aquele efeito seja apenas local. Correto. O efeito da radioterapia é sempre localizado. Não quer dizer que apenas o tumor em si vai ser afetado. Uhum. Terão células normais que também são afetadas ali em volta daquele tumor, na periferia, na vizinhança daquele tumor. Sim. Mas comparativo com uma quimioterapia, obviamente, é muito mais focal, muito mais localizado, com sintomas muito mais brandos, comparados com um tratamento onde você vai fazer um remédio que vai ser injetado, né, na veia do Sim, paciente, que vai sim. correr no corpo todo e vai agir no corpo todo. Exatamente. E interessante, gente, tem 2 assuntos ainda para a gente tratar aqui hoje. Uma segunda questão que a radioterapia também trata são dores inflamatórias.
inflamatórias. Explica isso para o pessoal, que é um assunto ainda, acredito eu, não tão conhecido pelas pessoas. De fato, não é muito conhecido porque é uma coisa até mais antiga, né? Radioterapia, ela tem um potencial de combater efeitos inflamatórios no corpo. Então ela é indicada também para problemas, por exemplo, artrites, artroses, bursites, ela pode ser empregada nisso também. Pasme, porque não é uma coisa vista muito hoje em dia. Porque, é claro, hoje em dia tem muitas artimanhas assim com analgésicos, anti-inflamatórios, com outros procedimentos que também são tão bons, são eficazes, e nesse cenário a radioterapia caiu um pouco por terra nesse quesito, tanto que eu acredito até que gerações mais novas assim de médicos de outras áreas não fazem nem ideia que é possível fazer esse tratamento para controle de dores crônicas. Até os médicos de outras áreas, né? Correto. Tem esse conhecimento. Por isso que é importante a gente trazer assuntos, né, que, enfim, muita gente ainda não sabe. Mas antes da gente falar de um assunto que vocês não vão imaginar o que a radioterapia pode fazer. Tá ligado à saúde, sim. E tá ligado também à estética. É isso. Daqui a pouquinho eu vou falar o que a radioterapia pode fazer além do câncer. Mas antes eu quero dar um recado especial para vocês que estão assistindo a gente. Gente, comprar um imóvel é tudo de bom na vida, né? E a vida passa cada vez mais rápido. Então eu vou te dar uma dica. Você que quer ter aquele imóvel maravilhoso, luxuoso, não pensa que é difícil, não. Se você acha que é difícil, é porque você ainda não conheceu a Prime Imóveis de Luxo. Entre em contato agora, vou te passar o contato do Anderson, que é no 011 99426 4694 ou no 31 3508 5928. Liga lá, fala com o Anderson, gente. Imóveis maravilhosos na região de Nova Lima e de toda Belo Horizonte. Vocês vão ficar encantados, vale a pena, a vida passa rápido, lute pelos seus sonhos. Liga lá na Prime e depois me conta, tá bom? Doutor Marcos, agora vamos falar do assunto que eu queria tanto falar. É o seguinte, gente, vocês sabiam que a radioterapia ela é usada também no tratamento da cicatriz queloide e na cicatriz hipertrófica? É isso mesmo, você que está incomodado com aquela cicatriz alta, sabe? Que às vezes dá coceira, né? Às vezes incomoda visualmente falando, saiba que a radioterapia está aí para te ajudar. É ou não é, doutor Marcos? É verdade. Ela tem um efeito muito importante, usada em associação com o procedimento cirúrgico, né, de remoção daquela cicatriz, e dá os melhores resultados de controle local para evitar a recidiva da cicatriz hipertrófica ou do queloide. Ela é muito importante nesse aspecto. Ou seja, o primeiro passo é o seguinte: você está com a cicatriz queloide ou hipertrófica, só lembrando diferenciar um pouquinho que é importante para quem não sabe. Isso. A cicatriz hipertrófica é aquela que é um pouco mais alta. Ela tem um relevo, certo, vamos dizer assim. Exatamente. E a cicatriz queloide é quando ela passa para fora desse corte. Exatamente, quando ela extrapola ali os limites. Você Não é tá isso? muito bem, tá sabendo Não é? tudo. Gente, olha, eu vou falar, porque eu tive uma explicação antes, doutor Marcos, que explica tão bem que a gente que não é formado em medicina consegue ter um entendimento tão, assim, sabe, extenso, que realmente é fácil de entender quando você fala, e espero que você também entenda muito facilmente sobre isso. Se você sofre desse problema, saiba que tem solução. O primeiro passo para quem tem isso, então, primeiro é fazer a remoção cirúrgica, e a partir daí tem um prazo até 48 horas para começar a rádio. Vamos falar. Correto. Por isso é importante sempre, claro, antes de executar a remoção cirúrgica, é sempre bom primeiro ter isso tudo muito bem alinhado, tanto com o cirurgião plástico quanto com o radio-oncologista. Né? Definindo tudo, sabendo datas, resolvendo as burocracias, agendamentos, o ideal de realizar o tratamento da radioterapia na cicatriz seria até dentro das primeiras 48 horas. Tá. Quando a gente tem um trauma, um corte na pele, existe quando o trauma acontece, existe o processo de cicatrização da pele, né? Normal, já começa de todo mundo a partir do momento que teve o trauma, que teve o corte, enfim. E esse processo, ele tem algumas fases. A primeira fase desse processo, que é a fase que existem mediadores inflamatórios que começam a mandar respostas ali pro corpo, pra pele, produz cicatriz, tem um corte aqui, vamos fechar isso rápido.
essa primeira fase acontece nas primeiras 48 horas. Então é exatamente nessa fase que a radioterapia tem que inibir esse mecanismo, aquela ação anti-inflamatória dela. Então, se a pessoa faz a cirurgia de remoção, espera 3, 4, 5 dias, a radioterapia já pode não ser eficiente, é isso? Exato. Já me aconteceu casos de pessoas desavisadas que chegaram para mim após esse período. Aí, sim, eu contraindiquei. E se a pessoa, por exemplo, não pode passar por nenhuma cirurgia? Se esse é o seu caso, presta atenção. Tem como fazer a radioterapia sem essa pessoa passar por cirurgia? Esse efeito, ele pode ser legal? Como que é? Pode fazer também. É um tratamento de exceção, não é o ideal, né? O ideal, o tratamento, o standard seria, tem um queloide, uma cicatriz hipertrófica, avaliar, remover ela para melhorar esteticamente, e em cima daquela cicatriz é aplicado um campo direto de radiação na pele. Só que, às vezes, por algum motivo, o paciente não pode operar. Né? Não pode porque é uma área muito grande, tem uma restrição, ou seja, são as exceções mesmo. Então, nessas exceções, se houver essa exceção, há possibilidade, sim, de fazer apenas a radioterapia exclusiva. Ela costuma controlar bastante os sintomas, então para aquelas cicatrizes que são muito sintomáticas, os pacientes muitas vezes se queixam muito de coceira, né, o prurido, e dores, desconfortos locais, ela consegue colaborar para aliviar muito esses sintomas, e também é possível haver a redução, um encolhimento ali daquela Então, ou seja, lesão. a radioterapia traz 2 benefícios. Estético, né, gente, claramente falando, mas também dos sintomas que essa cicatriz queloide pode dar, né, que são realmente muito incômodos, né, a gente vê relatos de pessoas que realmente se sentem muito incomodadas. Vendo isso, a pessoa ela consegue fazer esse tratamento, assim como o câncer, ela tem que o convênio libera, ou nesse caso, pode acontecer do convênio entender que é algo que não é saúde, sim estética. Então pode ocorrer, nesse caso, situações em que a pessoa de repente vai ter que fazer por meios particulares, né? Sim, infelizmente sim, vai depender da interpretação aí do convênio que ela tem, né? Isso já cai em outro patamar, e que aí é mais de como que o convênio lida com aquela situação, né? As sessões, acho que tudo vai de o paciente conversar lá com o convênio, negociar. Exatamente. Agora, geralmente quantas sessões são indicadas pro tratamento da cicatriz queloide? E se for hipertrófica, é mais fácil de tratar e são menos sessões ou não? Não, no geral, existem várias formas de tratar que foram desenvolvidas no decorrer dos anos, das décadas aí. Antigamente se fazia muito em tratamentos em 10 dias, e ultimamente vem se reduzindo muito, aumentando-se a dose dia e diminuindo o número de dias. Hoje em dia o que se usa geralmente são de 2 a 5 aplicações, dependendo do tamanho da lesão, dependendo da localização dessa lesão. Na prática, o que eu geralmente vejo de 2 a 5 dias. Poucas sessões já consegue ver resultado. Após essas sessões, tem algum período de retorno para uma manutenção, ou a pessoa só retorna caso, por exemplo, comece novamente a retornar aí essa a ideia quando você faz um tratamento radioterápico é que você ofereça toda a dose que você vai aplicar e você não pensa em dar uma nova dose, né? Não tem nova dose. Salvo exceções dentro da área do câncer, né? Mas assim, num primeiro momento o que eu quero é aplicar a dose, pronto, não vai haver um segundo momento. Então não tem que fazer manutenção nem nada. Olha só, gente, quer dizer que no meu entendimento, corrija-me se eu estiver errada, por favor, você que tem aí a cicatriz queloide ou a cicatriz hipertrófica, entre 3 a 5 sessões de radioterapia, até então uma única vez, você já vê resultado, é isso? É isso, você pode ter o resultado. Você já vem com o resultado estético em si pela remoção cirúrgica, né? No caso. Então, geralmente o paciente vem para mim já sem aquele queloide. O que vai acontecer é que essa pessoa vai prevenir uma cicatriz, ela vire, né, a cicatriz queloide. Correto. Fazendo a radioterapia pós-cirurgia, você vai ter uma cicatrização normal. Exato. Isso. A ideia da radioterapia como eu disse, ela tem uma ação também anti-inflamatória. Então a ideia é inibir aquele processo inflamatório, que na maioria das pessoas é normal, mas que para aquele paciente, o paciente do queloide, ele tem uma cicatrização excessiva naquela área. Então, ao invés de produzir uma quantidade
razoável de fibroblastos, né, para ter o fechamento da pele, para corrigir ali aquela ferida, no momento do trauma, do corte, do que aconteceu ali, que desenvolveu o queloide, ele começa a ter uma exacerbação, assim, exatamente, né? E aí começa a desenvolver então o queloide. A ideia é você remover aquilo, só que quando eu removo, eu estou fazendo um novo ato cirúrgico, eu estou fazendo um novo trauma, estou agredindo novamente. Entendi. Então há uma chance muito grande disso recidivar. Né? Ela tem uma chance muito grande. Em geral, na literatura fala assim em torno de em 2 anos, se você apenas remover um queloide com cirurgia, sem aplicar um tratamento adjuvante, uma radioterapia após, em geral, quase que 100% das vezes, em 2 anos, acontece uma recidiva. E você até me comentou antes da gravação, que acontece das pessoas às vezes fazerem cirurgias plásticas e vai colocar silicone, fazer uma abdominoplastia, e acontece que nessa cicatriz, quer dizer, você fez uma cirurgia para ficar mais bonito, mais bonita, enfim, e aí acontece de ter uma cicatriz queloide, ou seja, acaba a alegria da pessoa. Infelizmente frustra. Então você foi ali fazer um procedimento estético e acaba tendo isso, e muitas vezes, às vezes a pessoa não sabe que tem, só vai descobrir quando tem o corte na pele e tal. Então, quer dizer, ela tem como ficar sem isso. Agora, quais os tipos de pessoas têm mais tendência a ter esse tipo de cicatriz? Bom, epidemiologicamente falando, né, as chances maiores de acontecer é vista sempre em pessoas com descendência afro e asiáticos. Não que brancos, né, descendentes europeus não possam ter também. Acontece, eu já tratei muitos também, mas assim, na média, geralmente são muito mais negros e asiáticos que isso acontece. Então, quer dizer, para a cicatriz queloide hipertrófica, se não fosse a radioterapia, digamos assim, hoje então, essas pessoas poderiam continuar refém de ter essa recidiva sempre que tentar remover. Um corte, enfim, às vezes um machucado também, não é só uma cirurgia, né, vamos supor, você caiu, cortou aí o braço, algum lugar, e de repente acontece, né, aquela cicatrização um brinco, pra fora. Um piercing que coloca. Eu já tive um caso uma vez de uma paciente minha que ela desenvolveu um queloide por conta do botão da calça. O botão da calça ficava... gente, meu Deus, é mesmo, aí encosta aqui assim, o botão da calça, meu Deus. Isso, ia desenvolver um queloide ali, sabe? Aí mudou a vida da pessoa, né? Um simples utilizar de calça. Olha só, para você que não sabe, que tem a tendência até, imagina de repente, do nada, você começa a ver algo estranho no seu corpo, né? É muito desagradável, né? Desagradável. As pessoas com certeza, claro, além das queixas sintomáticas, que com certeza devem ser muito incômodas, mas esteticamente falando, né? Já que hoje existe muito essa preocupação, enfim, acredito que também as pessoas tenham muito incômodo com isso, né? E mais um motivo aí de procurar um tratamento que é rápido, sim, eficaz e com pouco efeito colateral, a gente pode dizer dessa forma. Pouco efeito. Em termos de eficácia, falando um pouquinho disso, em geral, artigos, assim, revisões de trabalhos prévios, falam aí que com a radioterapia, né, incluindo a radioterapia completando o procedimento cirúrgico, né, com radioterapia, há aí um controle em torno de 85% a 90%, ou seja, ainda sobram lá seus 10% a 15% de chance desse queloide retornar. O que é muito pouco. É pouco comparado com, se pensar, se não fizer nada, a chance, assim, é quase que 100%. Quanto tempo dura uma sessão de radioterapia? É claro que é diferente a sessão para o câncer e diferente uma sessão para a cicatriz. Correto. Para um tratamento oncológico, em geral, são 15 minutinhos, tá feita uma sessão. Nesses casos, como eu estou falando de um campo direto de radiação, eu preciso medir a cicatriz, nós temos que fazer há um estudo por trás disso? Um estudo, há um aparato todo, um cuidado que tem que ser feito. Geralmente é feito a aplicação restrita apenas na área da cicatriz, com mais ou menos 1 centímetro de margem em volta dela. Então é feito uma cicatriz reta, assim, um retângulo. Você vai desenhar um retângulo ali na pele da pessoa com uma canetinha especial. Aí é focado o feixe de radiação exatamente naquele ponto, e as bordas daquele campo é toda fechada com blocos de chumbo para proteger da radiação o resto da área. Isso que eu ia falar, é importante porque a radiação não pode ser disparada pelo corpo todo. Exato. Né? É importante ter essa cautela,
cautela, esse cuidado. Então, assim, não é você chegar lá, não, tô com uma cicatriz aqui, vamos jogar radiação no corpo inteiro, gente. Dar um banho de luz. Pelo amor de Deus. E só para tirar a curiosidade, muita gente quer saber, né, como que funciona. É tipo uma máquina de raio-x, a radioterapia? Como é que é isso? É uma boa colocação. Ninguém imagina, né? É muito semelhante. Assim, vamos dizer, talvez um pouco mais parecido com um tomógrafo, vai? Mas o que se faz lá é muito parecido com o raio-x. O raio-x é um exame, raio-x é um exame, né, que você emite radiação para gerar uma imagem diagnóstica. O que eu faço na radioterapia é um tratamento com radiação muito semelhante à do raio-x. Tá, e qual é a diferença de um e outro? A dose. Né? A radiação que eu preciso para uma imagem diagnóstica é uma dose bem baixinha. Bem baixinha. Quando eu falo de tratamento, é uma dose assim. E só para diferenciar maior. Também, no caso do tratamento oncológico, né, a radioterapia ela ultrapassa barreiras até chegar, por exemplo, naquele órgão ou naquele osso. Sendo que na radioterapia para a cicatriz é algo mais superficial. Correto. O tipo de feixe de radiação, né, aquela radiação que é emitida, são radiações diferentes. Na radiação dentro da área oncológica, né, para tratamento de tumores, você usa um tipo de feixe que se chama fóton. Ele tem uma capacidade, vamos dizer assim, uma capacidade de penetrância no corpo da pessoa, na matéria, né, seja lá o que for, o objeto que for, ele penetra muito. Tem uma capacidade de penetrar muito grande. Então eu consigo tratar mais na profundidade. Né? Enquanto que para um tratamento de queloide, ou até mesmo um câncer de pele, muitas vezes eu não quero que o feixe de radiação chegue na profundidade, eu quero tratar a superfície, né? As primeiras camadas superficiais da pele. Então eu uso um outro tipo de feixe que se chama feixe de elétrons. Fisicamente falando, seria um feixe com carga, com peso, então ele tem uma capacidade de interação com a matéria muito maior. Então quando ele encosta na matéria, ele já começa a emitir a radiação, já interagir com o tecido. Olha só. Ou seja, vai entregando já a dose na superfície. Porque, então, em pequenos milímetros que ele vai se aprofundando, ele já vai se dissipando a dose. Então, com 1 centímetro, 2 ali abaixo da pele, já praticamente não tem mais dose nenhuma. Ou seja, para quem for fazer a radioterapia com esse fim da cicatriz, então pode ficar tranquilo que você não vai ter a mesma radiação de um tratamento oncológico. Portanto, um trabalho super seguro, né? E, enfim, quem quiser saber mais informações, doutor Marcos, por favor, passe o seu contato, aonde te encontrar. Fica à vontade, pode passar aí o seu contato. Eu atendo lá no Hospital Mater Dei, né, no setor da radioterapia, no Mater Dei Santo Agostinho. Posso deixar depois o contato telefônico? Pode falar se quiser aí. Bom, vamos lá, o telefone, meu WhatsApp seria o 98308-8263. E também no e-mail, marcosregalim@yahoo.com.br. Futuramente quero desenvolver um Instagram também. Isso aí, gente. Olha, se preparem. O Dr. Marcos veio com tudo agora para a mídia, porque realmente é um trabalho que vale a pena ser divulgado. Correto. É um trabalho muito estudado, que muitas vezes não está aí a informação ao alcance de todo mundo. E hoje a gente teve essa oportunidade de esclarecer e de mostrar, né, que a radioterapia não é só um tratamento para o câncer, né, que é algo muito importante, mas também para dores inflamatórias e mais para cicatrizes queloide e hipertróficas. Isso é muito legal. Algo que vai além da saúde, mas quando você trata de você como um todo, né? Eu acho que mesmo que a queloide seja algo esteticamente falando, quando você trata, você cria um bem-estar interno muito grande. Então, saúde, gente, é mente, corpo e alma. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, passou muito rápido, né? Muito assunto muito bacana que a gente aí realmente... Acho que deu para tirar algumas dúvidas, enfim. E muito obrigada, doutor Marcos, por ter vindo. Prazer é meu. Que continue esse trabalho maravilhoso. E você que está assistindo a gente, muito obrigada aí pela audiência. Fique com a gente sempre. Se inscrevam no canal, né? Agora programa Saúde e Estilo com vocês aí sempre para levar informações de conteúdo e relevância. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.